Para pra pensar. Esse bonitão aí, ele acha que o tempo dele vale mais do que o da mãe. Força a mãe para ter um descanso, uma válvula de escape, ele ainda joga nela a obrigação. E quem vai olhar os meninos? Só o sair às 8 da manhã e voltar às 18 horas, só isso é um trabalho cansativo. Como se as tarefas de casa não fossem trabalho. Chegamos! Mais um episódio do nosso Pode Isso LanaCast, aqui no YouTube e também no Spotify. É o 5º episódio da 2ª temporada. Tamo aí, né? Firme e forte. Estamos na metade da temporada, é isso? É, por quê? Você colocou o número? Eu coloquei 10, coloquei. Então estamos na metade, gente. Mas não significa que a 3ª temporada vai demorar muito tempo pra começar, né? Mas é pra gente ter ali uma certa organização, né? Uma meta. Não sei se vocês repararam, na thumb nossa, o Gusta colocou. Tem ali um desenho. Uma barrinha de carregando, né? Já viu? Exato, já vi. Foi legal. Então é isso, 5º episódio. 5º episódio. E hoje a gente vem com um episódio um pouquinho diferente dos que já aconteceram pra trás aí dos outros 4, né? O nosso foco nessa temporada são histórias, trazer histórias, contar histórias. E hoje eu queria bater um papo com esses meus 2 advogados, os melhores advogados da parada. Exatamente. Vou trazer aqui alguns temas que acontecem com frequência. A gente acompanha ali dentro do escritório, fora do escritório. Eu, como mulher, tenho amigas, enfim, né, rede de mulheres que eu convivo e que vejo vários desses problemas. Então eu vou trazer alguns temas aqui pra gente bater um papo a respeito, enfim. Mas antes, o que nós temos que fazer antes? Pedir pra você se inscrever no YouTube. Inscreva-se agora, ativa o sininho, é isso? Isso, ativa as notificações. Deixa seu like. Isso. Vai lá. Isso, tá certo, vai lá. Eu tô indo bem, gente. Que mais? Seguir a gente nas redes sociais. Nosso arroba tá aqui embaixo, arroba Vitorlana Advogados. E também pode acompanhar esse podcast onde você adora. No Spotify. Eu só treino ouvindo no Spotify, gente. A Lília fica nervosa quando não sobe no Spotify. Ela briga. Aju também. Então, ou seja, também pode no Spotify, né? Então, pronto. Então, se inscreva aqui no nosso canal agora, dá essa colaboração, participe pra você ver o conteúdo que a gente tá postando aqui com frequência, né? Ativa as notificações, que aí você fica sabendo em primeira mão. Já é melhor do que só se inscrever. Então, você se inscreve, você vai ver nossos vídeos. Se você ativa as notificações, você vai ser avisada que tem um vídeo. E se você quiser também já deixar um like para mais pessoas terem a mesma oportunidade que você. Quanto mais like a gente tiver, mais mães, mais mulheres vão receber o nosso conteúdo. O YouTube vai falar assim, assiste esse podcast dessa turma aqui que é muito bom e tudo mais, e você não vai perder nenhuma informação de valor. E a gente como mulher tem essa, eu não vou falar obrigação não, que eu acho que é uma palavra meio pesada, mas a gente tem esse dever de levar essa informação, levar informação para outras mulheres, né? Dentro dos círculos que eu convivo, isso é muito comum, e eu acredito que no seu ciclo também seja muito comum, a gente compartilhar informação de valor, e é essa a nossa intenção, é chegar num número maior de mulheres para que mais mulheres consigam ter direitos que elas merecem, os filhos conseguirem ter direitos que eles merecem, né? E quebrar ciclos de violência que possam estar acontecendo. A gente, inclusive, gravou um vídeo hoje pro nosso Instagram e YouTube. Sim, os dois. Que a gente trouxe algumas estatísticas, né, Vitor? Na verdade, foi só pro Instagram. Foi só pro Instagram que a gente gravou e foi que estatística que a gente levantou de combate à violência doméstica e que 70% das mulheres conhecem alguém que já sofreu violência doméstica. Então, assim, ainda que não seja com você, pode ser com uma vizinha, com uma amiga, né? Legal. E que a gente... então é importante você nos ajudar a divulgar isso, porque você pode fazer a diferença na vida de uma pessoa. Quantas vidas a gente já não salvou, né, Vitor? Só pra você ter uma ideia, pra fazer esse vídeo eu acabei gravando alguns dados estatísticos. O Thiago ficou mandando eu gravar e eu na hora não gravei, mas agora eu gravei. 30% das mulheres brasileiras já foram vítimas pelo menos uma vez de violência doméstica promovida por um homem. 30%. Significa mais de 30 milhões de mulheres, porque nós temos mais ou menos 100 e poucas mulheres, tem mais mulheres do que homem no Brasil. Então nós estamos falando de um contingente de pelo menos 30 milhões de mulheres vítimas de violência. 70% delas
conhecem alguma outra mulher, né? 70% das mulheres conhecem alguém que já sofreu algum tipo de violência. E outros dados que foram interessantes nessas pesquisas, né, que são oficiais do Senado, né? Com base nas denúncias, vem com base na... Isso é, né, aquilo que é denunciado e noticiado, porque pode ser um número ainda muito maior. 89% dessas violências têm natureza psicológica ou moral. Só entre aspas, 77% são físicas. Moral psicológica é maior do que a física. É maior que a física. Por quê? Muitas situações que são violência, às vezes as mulheres ainda não entendem como sendo violência. Então esse número pode ser ainda muito maior. Vou chamar de louca, por exemplo. É uma violência. É o famoso quando o cara fala assim, mas eu nunca encostei a mão nela. Sim. Isso. Esse mas eu nunca encostei é como se fosse assim, né? Mas não precisa só encostar. Não é só encostar a mão. Não precisa. Então, assim, são números realmente preocupantes. Que justificam a existência de uma legislação, que é a Maria da Penha, mas 1 em cada 4 mulheres não conhece a Lei Maria da Penha. Olha só. Ou seja, 25% das mulheres não conhecem a Lei Maria da Penha, que é uma lei que existe para protegê-la de violências domésticas. Então, ou seja, nós estamos ainda muito distante do ideal, mas pelo menos hoje, tem espaços como o nosso aqui, para a gente debater isso, para a gente discutir essas questões, isso é muito importante. Tem um escritório como o Vitor Lana Advogados, que é especializado nisso. Isso não existia há pouco tempo atrás. Há muito pouco. Antes de 2020 não existia isso. A gente que começou. Né, ter essa atuação exclusivamente voltada para as mulheres que são vítimas de relacionamentos abusivos. E a gente é o primeiro escritório que faz isso para o Brasil inteiro. Ah, mas tem um amigo... Não, você não tem. Somos nós. Tem advogados que são especializados, tem advogados que trabalham para mulheres, isso já existe, mas no nível nacional não tem. Então a gente tem que discutir frequentemente nesse espaço aqui, nesse podcast, essas questões. E assim, a gente quer ser exatamente porta-voz, a gente produz o conteúdo de cá, mas a gente conta com a colaboração de vocês para que isso chegue no maior número de pessoas possível, a gente consiga interferir de maneira positiva na vida do maior número de mulheres possíveis. E a gente tá gravando esse episódio, não tá indo pro ar no dia que a gente tá gravando, mas a gente tá gravando esse episódio na véspera do Dia Nacional de Luta, né, de combate à violência contra a mulher, que é no dia 10 de outubro. E também nós estamos num mês muito importante para as mulheres, que é o mês Outubro Rosa de combate ao câncer de mama. Então, ou seja, a gente tem que ampliar essa discussão, porque realmente tudo isso... A gente teve notícias hoje, por exemplo, de uma cliente nossa que sofre com câncer e tudo mais, e que a gente conseguiu a expedição do mandado de prisão do bonitão dela hoje. Então, ou seja, até uma homenagem para Michelle que tá aí nos acompanhando. Esse episódio fica para ela, em homenagem a ela. Sim. Vamos lá. E aí, amor, você trouxe alguns temas pra gente discutir? Vamos bater esse papo. Os temas que eu trouxe aqui não necessariamente são temas... A gente vai falar de questões técnicas do direito, da defesa da mulher. Claro que vão interferir, vai ter questão, né? O direito da mulher também vai entrar em questão? Vai, mas a gente vai conversar sobre casos que acontecem, que a gente vivencia ali dentro do escritório, e você com certeza conhece alguém que já vivenciou. Então, primeira pauta do dia. Mãe solo casada. Quem aí, né? Eu, por exemplo, conheço gente assim, no meu ciclo de amizade, tenho pessoas assim, que são mães que estão casadas, mas que vivem uma maternidade solo. Ou seja, ela assume todas as questões relativas ao filho, à casa, muitas das vezes até mesmo as finanças, porque às vezes o homem acha que ele, simplesmente por contribuir financeiramente ali, ele não tem que fazer mais nada, o que está completamente errado. Ele joga a carga toda da família, da casa, do filho em cima da mulher, que também trabalha, ou trabalha fora ou trabalha dentro de casa, enfim, né? Que trabalha dentro de casa é até pior, eu imagino. Eu sei que é. Então eu queria que a gente falasse sobre isso, sobre a mãe solo casada, que ela tá ali assumindo todas as funções para ter ainda assim ter um bonitão dentro da casa dela. E esse tema é muito importante, porque muitas das mulheres que estão acompanhando a gente aqui, às vezes não, estão casadas ainda, mas estão ali percebendo que elas estão sobrecarregadas, porque, gente, dentro de um casamento não é para ninguém se sobrecarregar, esse é o primeiro ponto.
Porque quando a gente fala de casamento, a gente fala de cumplicidade. Então, os pesos precisam estar equilibrados, tá? Se criou aí um discurso de que existem funções, de fato existem funções não pré-definidas, mas funções em que cada um assume para que haja equilíbrio. Porque o que está acontecendo hoje, na verdade, é se sobrecarregar a mãe de funções que podem ser exercidas por um homem tranquilamente. Não tem nenhum tipo de problema nisso. E aí, a gente está vivendo esse fenômeno de uma mãe que é solo, mesmo estando, entre aspas, acompanhada de um homem. E isso é uma das principais causas de estafa, de estresse, de transtorno de ansiedade, de sofrimento, para quem nos acompanha, porque vai chegar um momento em que essa bomba vai explodir. É inevitável, é humano se esperar que essa mulher exploda em algum momento. E explodir não é nem terminar o relacionamento, não. Sim. Ela pode explodir numa depressão, ela pode explodir até, como a gente já viu, em situações suicidas. A gente pode perceber que situações como essa geram um estresse emocional muito grande, mesmo estando casada. E às vezes esse estresse ele se manifesta não é nem só no emocional, não. Às vezes ele vem de forma física, né? Uma doença, o corpo não aguenta, o corpo grita quando a alma tá, né? O corpo fala quando a alma tá gritando. Exato. Né? Então eu tenho amigas que, além dela ser o sustento financeiro da casa, né? O grosso é feito por ela ali, ela ainda tem que dar conta da demanda toda. Ah, vamos encontrar amigas? Ah, não, deixa eu ver se a babá pode ficar no fim de semana, porque eu vou ter um encontro com as amigas. Gente, cadê esse pai? Onde está esse pai? Detalhe, nós estamos falando, vamos só lembrar, ela é casada, tem um marido, tá? Nós não estamos falando, não que esteja certo ou separado, tá? Mas nós estamos falando de um cara que vive com essa mulher. Sim. Essa mulher quer sair com as amigas, que é um direito que ela tem, mas ela não consegue porque não tem ninguém pra ficar com a criança, sendo que ela tem um marido. Exatamente. Esse marido deve estar acamado, não? Não. Tá acamado de ressaca, né? Tomou mais que devia, ficou ali na cachaça. Porque não tô falando de se fosse uma pessoa doente, não. Estou falando de folgado mesmo, bonitão. Porque pro cara tá, né? Bonitão. Entendeu? Foda. Esse tipo de situação é um tipo de situação comum e acaba desandando para situações de violência. Dessa violência psicológica que a gente falou. Já é uma situação de violência. Já é uma situação de violência, porque de certa maneira há ali uma pressão psicológica. Sim. Porque às vezes essa violência psicológica não é só a ofensa. É a colocação de uma condição menos importante. Uhum. Menos importante. E aí, você que está nos acompanhando precisa pensar. Precisa colocar a cabeça no travesseiro e pensar, olha, eu já dou conta de tudo sozinha. Será que eu preciso continuar aqui? Será que eu realmente tenho que lutar por esse relacionamento? Será que realmente vale a pena eu anular esses anos da minha vida para frente, acreditando que eu estou preservando meus filhos, por exemplo? Quando, na verdade, você está ensinando, entre todas as aspas, tá? Não estou dizendo que é intencional, não. Mas, de alguma forma, você está ensinando para os seus filhos que relacionamento é sofrimento? E isso gera um círculo vicioso de que relacionamento está associado a sofrimento. E isso é cada vez mais comum. Essas brincadeiras de que casamento é ruim, né? Essas piadas que às vezes o universo masculino tem com frequência, ele acaba se reproduzindo dentro da realidade. Não fica só no campo da piada, né, Thiago? É um reflexo, né? Eu, inclusive, você estava falando, estava lembrando disso. Tanto que eu cresci escutando, às vezes, algumas piadas e tal. E aí, depois que eu casei, eu falei, gente, não, é o contrário, né? Enfim, aí eu faço questão de não rir dessas piadas, porque é uma forma que a gente tem de, né, entre aspas, protestar. Interromper. Não perpetuar o ciclo. Talvez a geração mais velha ache engraçado e tal, porque foi criado numa outra época, mas vai parar aqui. Eu não vou passar isso pra frente, não. Pro meu filho, pras minhas enteadas, eu não vou passar essa parte de que casamento é ruim, casamento é prisão, não sei o que lá. Né? E tem muita gente que às vezes não se divorcia, e aqui a gente às vezes é criticado, né? É comum a gente ser criticado. Não se divorcia achando que primeiro, já que assumiu o compromisso, tem a questão religiosa, tem que permanecer casado, porque o casamento é indissolúvel. Dentro do direito religioso, do direito canônico, de fato, o casamento é indissolúvel, mas o casamento civil não é.
E às vezes as pessoas acabam se prendendo a isso como se fosse uma pena. Ontem mesmo eu estava atendendo uma seguidora, né, que está vivendo uma situação similar a essa. Ela já está separada, mas durante vários momentos ela se sentia culpada de ter se relacionado com essa pessoa, se sentia culpada de ter tido filho com essa pessoa, de ter de alguma forma escolhido essa pessoa para ser o pai dos filhos. E eu falei com ela assim, peraí, vamos tirar essa culpa aí do discurso, porque não é culpa, né? E nem responsabilidade. Você simplesmente encontrou uma pessoa, viveu uma relação com essa pessoa e ela se mostrou diferente. Ela é a pessoa errada nessa situação. Eu não estou dizendo aqui que 100% dos homens são errados, que 100% das mulheres estão certas. Não é isso. Eu estou pegando casos específicos, um enquadramento de que mães que são solo e que sofrem relacionamentos abusivos. Ela não é essa mãe, você que está nos acompanhando, está vivendo uma situação dessa, você não tem culpa de absolutamente nada. E você não está presa nisso. Existem possibilidades de você resgatar a sua vida. Porque você não precisa resgatar o seu casamento pelos seus filhos. Eu não aguento isso. Não aguento o seguinte. Você, na verdade, precisa resgatar você pelos seus filhos. Aí já faz mais sentido. Então, se resgate do relacionamento para que os seus filhos vivenciem uma realidade diferente. E nesse caso da mãe solo casada, né, que é o que a gente está falando aqui, é uma violência totalmente silenciosa, porque às vezes a mulher pensa assim, às vezes não, praticamente 100% das vezes, mas ele nunca me bateu, mas ele não me trata mal, ele é um bom pai. Ele é um bom pai, ele te trata mal, ele tá cometendo ali um ato de violência, sim. Ele está jogando a carga negativa, o peso, né? Porque ficar casado, estar casado, ter filhos, não é uma carga negativa. Mas tem demandas, e tem demandas que têm que ser divididas entre os dois. Não tem demanda da mulher e demanda do homem específica, mas existem demandas que precisam ser divididas. E se ele não está fazendo isso por você, ele está, sim, cometendo um ato de violência, e cuidado, é um ato de violência silencioso. E uma coisa que você falando aqui me veio à cabeça. Pode ser que essa violência ou alguns atos que nós estamos chamando de violência possam não ser a violência que a lei fala em alguns momentos. Podem não gerar consequências legais, mas geram consequências emocionais. Então, ou seja, se ele te sobrecarrega, ainda que essa sobrecarga não tenha previsão na lei como violência, ela pode ser sentida como violência. Porque o direito ele não é dono da violência. Né? O profissional do direito tem mania de achar assim, se não é crime, se a lei não diz que é crime, então não é nada. Como se o nosso Congresso fosse onisciente. Exato. Né? Cara, beleza que não é crime. Beleza que essa conduta não permita a utilização de Lei Maria da Penha. Mas existe a violência do campo emocional, que você se sente violentada. Perfeito. Inclusive, para pensar, esse bonitão aí, ele acha que o tempo dele vale mais do que o da mãe. Exato, que o tempo dele é mais importante do que o da mãe. Sim. E aí, ele ainda força a mãe para ter um descanso, uma válvula de escape, ele ainda joga nela a obrigação. E quem vai olhar os meninos? Uhum. Né? E às vezes, porra, velho. É uma ideia de que só o trabalho externo é trabalho, entendeu? Só o sair às 8 da manhã e voltar às 18 horas, só isso é um trabalho cansativo. Como se as tarefas de casa não fossem trabalho. Que é o que a gente fala sobre o trabalho invisível. Isso. Essas tarefas de casa, quando elas são feitas, ninguém percebe. Sim. Por isso que é invisível. Ninguém percebe. Mas quando elas não são feitas, esse bonitão percebe e ainda culpa a mulher por não ter, entre aspas, feito. E às vezes ela não fez, não foi porque ela não quis, é porque não deu tempo. No dia ali que tem as tarefas... eu tô falando aqui, gente, dessas tarefas de casa como da mulher, não porque eu acredito que seja.
É o que acontece hoje nos lares. Então eu tô pegando esse retrato, só pra ficar claro aqui, pra ninguém achar que eu penso que tem que ser. Da sociedade. Mas o que a gente vê hoje no escritório, por exemplo, é o quê? Vem uma separação. Essa mulher, ela se dedicou a um trabalho doméstico pra cuidar da família, só que na hora que ela se separa, isso não é trabalho. Na hora que ela se separa, é obrigação dela. Ponto. E aí, na hora que vai fixar a pensão, começa com aquele papo. Metade pra lá, metade pra cá. Mas ela não trabalha porque não quer. Aí você vai ver, tem 3 filhos. Um estuda de manhã, o outro estuda, 2 estudam de manhã, um estuda de tarde, um tem futebol, a menina tem balé, aí tem que fazer a comida para esses 3 meninos e o cara não ajuda financeiramente, então não tem nem como contratar uma pessoa para ajudar a mãe. E aí, de repente, aquele trabalho que ela sempre fez começa a ser tratado como que, quando no casamento era algo imperceptível, mas que estava tudo bem, porque estava todo mundo junto, passa a ser, na verdade, agora alvo de crítica. Sim. Você não faz nada. E quando vai ver, às vezes foi esse bonitão que convenceu ela a sair do emprego pra economizar. Exato. Pra economizar. E ele dava conta do recado, né? Entendeu? Só que aí lá na hora que deu certo... Porque foi uma opção do casal. Sim. Sim, naquele momento ali... Foi uma opção do casal. Não vem... Só que é engraçado que quando termina, aí joga a culpa nela. Exato. Ela que abriu mão. Ela é jovem, ela poderia trabalhar, ela quer viver às minhas custas. Quando a gente vai ver as minhas custas, é R$300. Mas enfim, é exatamente o que o Thiago falou. Isso não brotou da cabeça de ninguém sozinho. Foi algo com certeza debatido. E na maioria dos casos, quando a mulher sai do mercado de trabalho, na maioria, não tô dizendo que são todos, é porque o bonitão quer gerar uma dependência emocional. Eu tô dizendo isso aqui porque quando o João Vitor nasceu, a Lilian decidiu, ela se sentiu mais à vontade de se dedicar naquele momento ali à maternidade e ao nosso negócio. Sim. Foi, ela... E ao nosso negócio. Ela não falou assim, vou ficar sem trabalhar e vou cuidar da casa. Não. Vou sair da empresa que eu trabalho para trabalhar na nossa empresa. Isso. Que é o que acontece. Por isso que ela tá aqui no podcast, por isso que tá aqui no outro podcast que a gente tem. E tá no escritório, só não tá no contrato social porque não pode, porque não é advogado. Mas enfim, é bem diferente. Da pessoa, olha, saia do mercado de trabalho. Conversei com uma pessoa, que é uma cliente que acabou de nos contratar, ela é médica. Mas ela ficou 20 anos fora do mercado de trabalho, justamente a pedido do cara. E aí? Ah, mas você é médica. Ela é uma excelente médica. Ela falou assim, olha, eu consigo fazer um diagnóstico hoje, mas eu não conheço os tratamentos mais. Ela vai ter que se atualizar. Evoluiu muito da última época que ela, de fato, ministrava um determinado tratamento. Então, ou seja, por mais que ela se esforce, é muito difícil. Ela já tem mais de 50 anos de idade. Então, não é simplesmente, você é médica, você é advogada, você é arquiteta. Não é assim que funciona. E aí tem aquela coisa também, né? Que ele vai olhar e falar assim, mas você saiu porque você quis, eu não te obriguei. Só que, na verdade, obrigou. Eu não te obriguei. Ele não obrigou, mas obrigou. Na hora da conversa, não foi uma... não botou uma arma na cabeça, né? Mas mostrou que se não fosse daquele jeito também... Não ia dar. Não ia dar certo. E engraçado, Lilian, que você tá falando assim, como é que a coisa é muito sutil, né? E serve de um alerta também, né? Pra ficar sempre vigiante. Por quê? Eu sou casado com uma mãe solo. Esses dias eu já levei a minha enteada no hospital mais vezes do que o pai. Isso aí eu posso afirmar com certeza. Mesmo tendo ficado muito menos tempo, 1/10 passado com ela. E esses dias eu precisei levar ela no hospital e tal, e a minha esposa falou, Thiago, foi a primeira vez que eu senti essa parceria, esse companheirismo. E é o que a gente tava conversando mais cedo, tipo assim, gente, isso é qualquer adulto faria isso. Tem uma adolescente, uma criança passando mal, o que você faz? E tem uns caras que, mesmo casados... Que é um exemplo desse aí, essa sua amiga, pra ela sair, ela tem que ter uma babá, porque o cara não pode sair do futebol dele, parar de jogar o videogame dele pra dar de comida e banho, né? E aí, com certeza, agora tá num nível muito... Tá dando certo, os dois são casados, mas dando errado, né? Optando por essa ruptura, a chance desse cara ser esse bonitão, ele é como se ele fosse um embriãozinho de bonitão, né? E aí depois vem... esse mesmo raciocínio, né? Você concorda comigo? Não, com certeza. E aí eu te falo o seguinte, nesse caso específico que eu tô pensando aqui, a mulher ela ainda não consegue crescer mais profissionalmente porque ela tá travada. Ela tá entrelaçada ali numa trama que ela não consegue, ela não tem
tempo nem para crescer profissionalmente na profissão dela. Porque ela tá envolvida ali com casa, é trabalho, é criança. E esse caso que a Lilian tá mencionando, essa mulher, ela é a principal provedora da casa também. Olha só. Nós não estamos falando de uma mulher que tem um trabalho, tem ali um salário e o cara ganha mais. Nós estamos falando de uma mulher que é a provedora da principal fonte de renda. E que está tentando crescer profissionalmente. Assim, até porque precisa, né? Exatamente. Está tentando com todas as forças, mas já tá faltando... Não é que tá faltando força pra ela. Fôlego. Tá faltando ajuda, tá faltando companheiro. Exatamente. Tá faltando fôlego. Que é aquele apoio que a gente assim, dá quando a gente... Você falou assim, pode estar dando certo agora. Eu não sei se é eu não julgo isso como estando dando certo, entendeu? Sabe? Assim, é muito triste. A partir do momento que dentro de um relacionamento alguém quer fazer alguma coisa e não consegue, já tá errado. Esse é o primeiro ponto para mim de qualquer relacionamento, do nosso relacionamento. Se a Lilian quer fazer alguma coisa, eu quero que dê certo. Isso. E eu quero que ela vá lá e faça. E eu vou ajudar. Assim como no sentido contrário. Né? Se eu tô fazendo uma coisa, ela quer que eu dê certo. A partir do momento em que o meu projeto se torna mais importante do que o projeto dela, tá errado. Tá errado, porque não tem projeto mais importante. Os dois são projetos importantes. E a gente pode pegar o exemplo aqui da minha corrida. Eu gosto de correr, eu quero fazer provas, enfim. A Lilian até gosta também, mas não é algo que é uma prioridade para ela. Cara, esse projeto, para mim, é muito importante. Mas um eventual projeto que ela tem, ela gosta de fazer a musculação dela, de treinar e tudo mais, dos procedimentos estéticos que ela gosta de fazer. Mas ele não gosta, gente. Não, mas eu tenho que incentivar. Você tem que respeitar. Eu tenho que incentivar. Não é que eu não gosto, não. Eu acho muito bom ela se cuidar. Só que tem uns que são meio maluquice na minha casa, sabe? Ele fica preocupado. Eu fico preocupado de dar errado. Os negócios você não precisa disso, seja tão bonita. Porque são coisas que eu sou meio medroso, entendeu? Não é nem porque eu não gosto que ela faça, não. Os botox eu acho legal e tal, porque eu já sei que dá. Mas tem às vezes quando ela aparece com uns negócios muito audaciosos pra mim. Que parece que apanhou, né? Uns laser, uns negócios, uns ácidos, sei lá. Fogo nela. Aí eu não... Machucou. Entendeu? Eu não gosto, não. Mas se ela se faz bem pra ela, enfim, pra mim é importante também, né? E isso é legal, Vitor, porque na última corrida que a gente foi, a Ju foi, cara, e ela gostou, e eu, tipo assim, cara, eu me sinto... Quando eu vou competir jiu-jitsu, ela vai, cara, isso é muito legal. Mesmo eu sabendo que não é do universo dela. Não precisa ser. Não precisa ser, mas só dela estar ali do meu lado, tipo assim, olha, amor, eu poderia estar fazendo uma coisa que eu gosto e tal, mas eu tô aqui pra te apoiar, pra te assistir, pra te torcer. Isso é foda demais, cara. Isso é foda demais. Exato, isso é bem legal. E isso é ter relacionamento. Exatamente. Você não precisa gostar do que o outro gosta, não. Mas você precisa incentivar. E você tem que ver o outro feliz. E aqui, gente, uma dica, tá? A outra pessoa feliz, cara, te deixa feliz. Vira um ciclo muito virtuoso, né? Um ciclo virtuoso. Aí o cara que trata a mulher mal em casa quer que ela trate ele bem. Você é burro, velho. Ela tem que estar bem, tem que estar realizada. Você tem que fazer ela se sentir a mulher mais amada do mundo, mais respeitada, mais linda do mundo. Porque se você entrega merda pra ela... Você vai esperar o que de volta? Você vai esperar o que de volta? E vice-versa. E vice-versa, exatamente. É uma troca. É uma troca. Então isso é... Então, só pra gente fechar, o recado que eu queria deixar aqui... Fechar esse assunto, né? Esse assunto. Fique atenta, porque você está dentro de um ciclo de violência, sim. Que pode se agravar verdadeiramente muito antes do que você imagina. Sim. O que mais? Qual que é a próxima consulta? Então, próxima pauta. Trouxe aqui um caso que aconteceu, que eu vi outro dia, um Reels. E eu falei assim, gente... Dentro do escritório a gente já viu isso. Uma seguidora trouxe essa pauta também na live outro dia. Sim. Vou trazer um caso de uma famosa aqui, Luana Piovani. Filho dela, recentemente, né, diante de todo o drama familiar que ela vive, enfim, com o pai das crianças e tal, o filho mais velho, que já é adolescente, resolveu morar com o pai. E aí ela deixou, ela não se opôs, mas ela sabe as consequências que isso vai ter para aquele adolescente. E por que ele quis morar com o pai? Esse aqui é um ponto importante. Aqui, gente, nós não estamos no campo da fofoca, não, tá? Nós estamos no campo dos relacionamentos familiares e do que acontece, né? Do que a gente vê acontecer. Inclusive, essa cliente que eu mencionei, que eu conversei com ela ontem, ela tá vivendo exatamente essa mesmíssima situação, que foi ela que perguntou na live. Posso falar uma coisa rapidinho? Esses casos famosos,
eu tô achando bom ter luz nisso, porque é uma coisa que a gente já vê todo dia lá no escritório. E aí, só que como acontece com a Luana Piovani, com a Ana Hickman, as pessoas prestam atenção, e aí a partir da história dela, que é uma figura pública, a gente acaba conscientizando. Publiciza aquilo que acontece uma coisa que a gente já vê, né? Só que fica anônima, porque é com a Joana, é com a Maria, é com a Juliana e tal. Né? E isso é importante, Thiago, isso que você falou. Porque é ser humano do mesmo jeito. Exato. Então, os problemas, eles acontecem em qualquer escala social, em qualquer escala de repercussão, seja uma pessoa muito simples, seja uma pessoa muito rica, seja uma pessoa de vida exposta ou uma pessoa de vida discreta. Isso acontece em qualquer ambiente. Essa cena se repete. Mas aí, conversando com essa seguidora que nos consultou ontem, a gente está num processo de entender o caso dela ainda, o filho de 12 anos também quis morar com o pai, e mesmo tendo uma decisão judicial em sentido contrário, tá lá morando com o pai nesse momento. Por que acontece isso? Porque a mãe, eu falo assim, a melhor coisa que você tem na vida é uma mãe chata. Porque é uma mãe que vai estabelecer limite, é uma mãe que vai preocupar com o que é certo e o que é errado, vai colocar o horário para você dormir, né, pro filho dormir, vai colocar... Pra mim dormir não, né? O horário pra criança dormir. Às vezes sim, lá em casa... às vezes também. Às vezes até verdade. A alimentação, preocupa com a atividade escolar. Essa mãe, ela não é chata. Ela é mãe, ela tá cuidando do melhor desenvolvimento do filho. Significa o quê? Ela tem uma visão do que é melhor pro filho. Lógico que a mãe quer agradar o filho. Lógico que a mãe quer dar um presente, quer que o filho faça o que gosta, mas ela sabe que não é assim que a banda toca. Ela preocupa-se com a formação daquele ser humano. Para que ele possa fazer o que ele gosta no momento correto, né? Porque a vida não é como é que é? Um mamãozinho com açúcar. Um mamãozinho com açúcar. Não é um a vida playground. Não é só flores. Então, ou seja, a mãe tem geralmente, né, essa percepção. E os bonitões, como eles querem atingir essa mãe de alguma forma, eles fazem a desconstrução de tudo que a mãe construiu. Então, ou seja, eu já vi isso, cansei de ver. A criança está com problema de sobrepeso. Na casa da mãe, ela controlando. O que ele vai comer, não tem doce, não tem fast food, não tem nada. Aí vai pra casa do pai, geralmente no final de semana, né? Momentos livres. Aí o cara entope o menino de doce, entope o menino de comida fast food e tudo mais. E o tratamento pra curar o problema do sobrepeso dele não evolui. Não dá medicamento. Cara, a gente já viu casos no escritório que o cara não dá o medicamento. O menino não gosta de tomar remédio. Nenhum menino gosta. Nem eu gosto de tomar remédio. E aí, só que chega na casa do pai, o pai, para não ter o desgaste, né? Não dá o remédio. Às vezes não é nem por não ter o desgaste, mas não se dá o trabalho. Não se dá o trabalho. O pai que não concorda. É que não concorda. E o filho da mãe que não concorda com o médico. Não, acho que não precisa desse remédio, não. Exato. Tá? E o detalhe, esse bonitão nem médico é. Porque se ainda fosse médico, ele poderia dar uma visão técnica. Mas não, o cara é arquiteto. Isso é. E aí eu acho que o próprio médico também deve ter alguma coisa ética que ele não pode... Não sei. Não importa, mas ele teria um fundamento. Agora, um corretor de imóveis vai falar que não precisa tomar remédio. Então, ou seja, aí o que acontece? Na casa do pai, pode dormir a hora que quiser, pode comer o que quiser, não faz atividade escolar, não tem ninguém controlando se tá fazendo, se não tá fazendo atividade escolar. E qual que é o melhor lugar para um adolescente ficar? Onde ele faz o que ele quiser. Pra ele, não é melhor. Ele não tá pensando no desenvolvimento dele, ele tá pensando no hoje. Eu quero dormir às 2 horas da manhã e ficar jogando videogame até tarde. Mesmo porque a gente, nós já fomos adolescentes, né? Nós adultos, todos já fomos adolescentes, a gente sabe que naquele momento de vida ali, a gente se acha o ser mais importante do mundo. Não mais importante, mas o maior detentor de conhecimento da face da Terra. A gente acha que tá tudo certo que a gente pensa e os outros estão todos errados. Exatamente. Né? É natural da adolescência. E quando ele encontra um sujeito que não vai pôr limite, que não vai... É óbvio que ele vai querer ficar com o pai. E aí, gente, trazendo pro direito, não é a vontade desse filho que tem que preponderar. Porque essa vontade pode estar viciada. Nesse caso, ela está viciada. O que tem que se fazer a avaliação é o que é melhor para o desenvolvimento desse filho. Onde ele vai se alimentar melhor, dormir melhor, se tornar uma pessoa melhor. E aí, a decisão do juiz tem que ser pautada nisso.
nisso. Eu não tô dizendo que o filho escolher morar com o pai necessariamente é isso. Existem casos e casos, histórias e histórias. Mas, na maioria das vezes, essa escolha é feita por causa disso. Lá no escritório, eu nunca vi um filho querer ficar com o pai, sendo o pai uma pessoa responsável. Não, e se é um pai responsável, né? Normalmente a criança aguarda, né? Ela mora com a permanência com a mãe. Se é um pai responsável, ele não vai se opor a ele estar com a mãe, entende? Não vai ter essa discussão. Não vai ter essa discussão, essa pauta não vai... Que é um ponto que pra mim é o que mais fala. Porque tudo isso que a gente tá discutindo aqui só é discutido porque tem um irresponsável na história. Sim. Porque se o cara é um cara bacana, nem processo judicial teria. Teria até um acordo homologado, beleza, mas não teria briga. Mas não teria briga. Se o menino falasse, não, eu quero ficar com meu pai esses 3 dias aqui porque tal coisa, ficaria. E voltaria pra casa depois e vida que segue. O Lucas, que é o nosso head da área do operacional e tal, ele falou que os pais dele eram separados e não tinha discussão, né? Não tinha. Quero ir pra casa do meu pai, tá... Aí, volta, quero ficar na casa da minha mãe e tal. Assim, ficava um negócio muito fluido, muito natural, né? E aí, eu tenho certeza que a mãe, quando... É até bom, cara, quando a mãe, né? O menino vai pra casa do pai e tal, porque a mãe sabe. O problema é quando o menino volta todo bagunçado, todo desajustado, sim. Aí não deu remédio, aí não fez dever de casa, aí não sei o que lá, aí faltou aula, perdeu horário porque dormiu, ficou até de tarde jogando videogame, faltou aula, perdeu prova. É aí que a mãe que tá preocupada com o futuro daquela criança, para ele ser um adulto funcional, um adulto responsável, é aí que ela entra em choque até com o próprio menino. Sim, né? Claro. Porque o menino, ele não sabe o que é bom pra ele não tem ainda uma maturidade pra saber que ele tem que escovar dente todo dia. Naquele momento ele quer sanar os desejos dele ali. Que se dane, que se exploda. Cárie não existe, entendeu? Só que aí quando vem um pai irresponsável... Ele não tá pensando nisso, porque esse pai, o bonitão, ele é um cara que pensa só nele. Deixa eu explicar um negócio pra vocês. O bonitão, ele não ama ninguém que não seja ele. Ele não ama a mãe dele, ele não ama você, ele não ama os filhos dele. Nem um sentimento positivo ele nutre pelo outro. O sentimento positivo que ele tem está sempre associado à vantagem que ele possa levar. Seja financeira, seja moral, seja emocional. Ele se preocupa com o universo dele. Ou seja, até pra a vontade dele de atingir a mulher, naquele momento ali, é o que vale mais pra ele. É o mais importante. Né? Sabe um grande segredo que a gente tem contra os bonitões? A gente usa exatamente esse sentimento deles contra eles. Exato. Quanta burrada, Vitor, você já não viu bonitão fazer em audiência, fazendo processo na vida por conta da sede de vingança dele. Por isso que tem que saber esperar. Que a gente pega o cara. Não tem jeito, é questão de tempo. Essa falta de sensibilidade, essa falta de inteligência. Vamos falar assim, né? Esse querer levar vantagem a todo custo, que é o que o bonitão quer conseguir, porque ele não quer o direito dele, ele quer ganhar, né? Mais cedo ou mais tarde, quando a gente vai fechando as portas devagarinho dentro do processo, ele vai trocar os pés pelas mãos. Isso já aconteceu tantas vezes a gente viu isso acontecendo em processo, tantas vezes a gente viu aquele cara que era o super inteligente, né? Que era o cara que sabia tudo, que tinha feito o crime perfeito, que tinha escondido o patrimônio que não tem como atingir, que consegue disfarçar a realidade econômica dele. Quantas vezes ele entregou a rapadura? Por quê? Porque como a gente entende que o centro do universo deles é só ele, a gente começa a expor esse centro do universo de modo a que ele vai ficando pressionado, incomodado. Esse mandado de prisão que eu falei no início da nossa conversa aqui, do caso da Michelle, que provavelmente o bonitão dele deve estar acompanhando, um beijo pra você, querido, é o que está acontecendo com ele agora. Ele vem pressionando com o conselho tutelar, ele vem pressionando, e a gente está falando, calma que a hora dele vai chegar.
essas denúncias que ele está fazendo no Conselho Tutelar não têm fundamento, elas não têm laço, elas não têm prova, mas a falta do pagamento de pensão tem. Então ele está fazendo esses movimentos todos para quê? Para distrair. Para você ficar preocupado com esse negócio aqui, para tentar levar o juiz também a ficar preocupado por essa confusão que ele está criando na cabeça dele e aquilo que é importante ficar de lado. E por muitas vezes ele acaba conseguindo, porque você, no nível de ansiedade que a nossa cliente fica, ela acaba acreditando nisso e preocupa mais com aquela denúncia infundada do Conselho Tutelar do que de fato com o que importa, que é o fato dele não estar pagando a pensão. Perfeito. E aí, o problema que é secundário, porque tecnicamente ele nem existe, essa denúncia falsa, se torna prioridade quando na verdade só é prioridade para ele te atrapalhar. Sim. Perfeito. Isso é estratégia. É isso que o especialista percebe, é isso que a gente percebe. Não, pode ficar tranquilo, ele fez a denúncia no Conselho Tutelar, não preocupa. Você vai ter um momento de você falar, a gente vai falar, vai te orientar, a gente vai mostrar o que aconteceu e vamos deixar seguir. Porque não tem outro jeito. Sim. Não tem outro jeito. A gente tem que focar naquilo que a nossa energia pode mudar. Então, hoje, ele fez as denúncias no Conselho Tutelar, não deu em nada, e quem tá com mandado de prisão na rua é ele, não sou eu, não é você, é ele. E detalhe... Se ele cair numa blitz hoje, ele vai ser preso. E detalhe... Com essa ânsia e o cara fica tão cego, porque pra mim tá tendo um claro abuso processual aí, né? A questão da violência processual tá enorme, né? A gente teve o bonitão aqui que tomou multa por litigância de má-fé, aquele policial civil, porque enganou a justiça. A gente tava busca e apreensão de um lado, o cara conseguiu uma liminar na vara da violência. Sem falar da existência. Sem falar da existência, tomou multa e tal. Então, assim, o cara veio com um plano perfeito, todo arquitetado, e a gente desmantelou ele, e agora ele tá pagando o preço disso, né? É o plano do Cebolinha, né? Infalível. Sempre tem uma falha. O plano infalível falha. Até porque não existe crime perfeito. Exatamente. Então, assim, a verdade é uma só, gente. E aí o nosso papel é trabalhar, e a verdade você consegue provar, né, Vitor? A verdade você consegue provar, mentira não. Pode ser difícil. Uhum. Por quê? Porque o cara que tá mentindo, ele faz qualquer coisa pra tentar provar mentira. Né? Ele já tá mentindo, já tá errado, então... se ele tiver que falsificar documento, ele vai falsificar. Se ele tiver que comprar uma testemunha, ele pode comprar uma testemunha. Só que uma hora vai dar errado. Dê tempo ao tempo, né? Exato. Dê tempo ao tempo, porque vai... Ó, vou falar um negócio olhando no seu olho aqui. O bonitão não é inteligente. Ele quer que você acredite que ele é. E nesse momento que eu acabei de falar essa frase com você, provavelmente você deve estar pensando, não, doutor, ele é inteligente sim. Não é. Ele pode estar te enganando porque você está emocionalmente envolvida com a situação. Mas quantas vezes eu conversei com as minhas clientes e falei, deixa eu colocar você aqui numa posição diferente, que eu vou narrar o que está acontecendo para você e vou te mostrar onde que as coisas não batem. E aí depois dessa conversa, ela realmente fala assim, não faz sentido nenhum. É igual colocar um patrimônio no nome da atual. Onde que está a inteligência nisso? E, gente, escutem, porque a gente que tá de fora, a gente tem e trabalha com isso, a gente tem uma visão privilegiada. Isso que o Vitor fez, ele já fez no meu âmbito pessoal também. Ele já, Thiago, abre o olho com isso aqui, ó. Quantas vezes você já... Porque você tá de fora, você não tá vendo aquilo ali. E aí, pra gente, é muito fácil identificar essa burrice dele que você acha que é... Você tá emocionalmente fragilizado, você tá com dependência emocional, então você acha que ele é inteligente mesmo. Foi o cara pelo qual você se apaixonou um dia. É difícil o príncipe virar sapo. Eu já tive amiga... É mais fácil o sapo virar príncipe, talvez. Mas é difícil você transformar aquela pessoa que foi o príncipe na sua vida num monstro. É complicado. Eu já tive amiga que ela ganhava 6 vezes mais do que o cara. E o cara ainda fazia ela se sentir o mosquito do cocô do cavalo do bandido. E ainda dava pitaco na profissão dela. Olha pra você ver. E ela ficava presa. Depois que ela saiu do relacionamento, ela fala, pô, que merda. O cara não tinha nada. E falando mal do jeito que eu conduzia, minha rede social, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu fazia... Entendeu? Exatamente. Mas na época ela acreditava. Sim. Que ela tava errada. Aí mas quanto que ele recebe? Não, ele recebe tanto. Mas ele tá dando pitaco e você tá fazendo mais. Lá na frente. Você já tá lá e ele... É exatamente aquele caso do personal que tá fora de forma, né? E vai te treinar. Você Sim. Assim, peraí. Tem alguma coisa errada Tem aqui, alguma né? coisa errada.
Não, a gente foi falar do Luana Piovani falando esse tanto de coisa. Mas é bom, mas assim mesmo, o papo flui, o papo flui. E a intenção de hoje é exatamente essa. Ficar mais solto, né? Tem um papo sobre coisas do cotidiano, né? Situações do cotidiano que a gente vivencia dentro do escritório, a gente troca uma ideia a respeito. Então, próxima pauta. A importância da mulher saber sobre as finanças do casal. E aí vou entrar um pouquinho no que você falou aí, ó. Nessa confusão patrimonial que às vezes o bonitão faz, tenta esconder um patrimônio daqui, um dinheiro dali, um carro, enfim. Isso é importante demais. Então a importância dela saber a respeito das finanças do casal. Olha só, vou dar um exemplo aqui, tá? Vamos dar um exemplo. A gente comprou um apartamento, beleza? Compramos um apartamento, eu e a Aline. Eu fui o responsável por olhar a parte contratual, de buscar o gerente do banco. Por quê? Eu sou advogado. Então, é muito mais fácil para eu entender todo o processo de financiamento, ler o contrato, é a minha profissão, é algo que eu faço. Então, ou seja, faz sentido que eu olhasse isso. Né? Não significa que é função minha, não. Mas na nossa relação, a gente chegou à conclusão, é melhor que eu olhe. Assim, quando a gente vai olhar viagem, por exemplo, eu gosto de olhar. Eu gosto, é uma coisa que me dá prazer, eu faço e tal. Enfim, mas vamos pegar aqui a parte financeira. Beleza. Só que antes de chegar nessa etapa, primeira coisa, amor, nós vamos comprar um apartamento? Esse é o primeiro ponto. Porque é um investimento. E é uma decisão que tem que ser dos dois. Dos dois. Você quer continuar morando aqui? Porque a gente estava morando de aluguel nesse apartamento e surgiu o interesse do dono de vender o imóvel. A gente não estava naquele momento pensando em comprar um imóvel. Principalmente um imóvel no valor que ele possui. Mas aí a gente falou assim, vamos olhar opções juntos, fomos visitar outras opções, fomos buscar... Eu já tinha conversado com o meu gerente, falei assim, ô Leno, que é meu gerente... Crédito, será que tem aí? Vamos ver e tal pro financiamento, porque eu não tenho a disponibilidade. Beleza, deu ok. Só que isso tudo eu tava fazendo, mas conversando com ela. Então ela sabe que hoje, por exemplo, foi feito o pagamento lá pro vendedor. Então ela precisa saber disso. Ela não tem que só assinar o contrato. Ela tem que saber, nós estamos nos comprometendo em quanto aqui. Ela tem que saber quanto que tem lá investido na nossa conta. A nossa conta é conjunta. Então, ou seja, o dinheiro investido está nessa conta conjunta. Não estou dizendo que você não possa ter um dinheiro investido na sua conta, e não estou dizendo isso. Mas ele tem que saber e você tem que saber. Por quê? Porque a partir do momento em que algo não está na mesa, tem alguma coisa errada, tem um ruído. Por que não está? Na hora que chegar o momento de se falar sobre isso num eventual divórcio, é porque tem algum interesse de passar a perna. E aí, o que me incomoda é, se você quer preservar o que é seu de alguma forma, se você não quer dividir patrimônio com seu cônjuge, isso é perfeitamente possível, tem um regime de bens para isso. Se chama separação total de bens, é só casar nesse regime. Que aí você pode ter sua vida financeira do jeito que você quiser, e ele do jeito que quiser também, porque ninguém vai se responsabilizar por nada. E aí, mesmo que vocês queiram, né? Se porventura vocês quiserem ter algo juntos, é possível também. Né? Exatamente. Você pode, por exemplo, comprar um imóvel e colocar no nome dos dois. Sim. Você pode fazer uma holding dos dois e colocar esse imóvel na holding dos dois. Exato. Então, ou seja, tem várias possibilidades de fazer isso. Mas o pressuposto que a Lilian traz aqui é o seguinte: sempre converse com seu cônjuge a respeito da situação financeira. Lá em casa, fez mais sentido pra gente casar com separação total de bens, porque ela já tinha um patrimônio e eu tava construindo o meu. Então a gente tá com separação total de bens, foi muito mais fácil e tal. Só que todo mês a gente senta pra fazer nossa planilha de gastos, pra ver, amor, que nós estamos gastando muito com iFood. A escola aumentou e não sei o que lá. Por quê? Porque a gente tem planos juntos. Nós temos planos juntos e que a gente precisa desse alinhamento financeiro para conseguir alcançar os planos, né? Envolve a aquisição de patrimônio, envolve planos de viagem e tal, que tem que sentar e conversar. E aí a gente senta. Ela lê o meu extrato. Ela vê com tudo que eu tô gastando. E a recíproca é verdadeira. Eu vejo também ali. Sim. Entendeu? E a gente coloca na planilha porque é uma planilha da família, do casal. E aí a gente tem mais clareza pra gente conseguir prosperar. Então, assim, gente, isso é tão sério que até a senha do meu celular ela tem. Sim. Até a senha. Eu tinha uma senha, ela não decorava essa senha, eu até duvido ainda, porque
Enfim. Mas diz ela que não decorava. Eu não sei se ela queria que eu achasse que ela não decorava. Não, mas é porque tem alguns... Eu não consigo decorar bloqueios, a placa né? do meu carro de jeito nenhum. Já tem 2 anos que a gente tem esse carro, né? Eu sei que, tipo assim, às vezes eu tava cozinhando, amor, olha aí. Ela, ai, não sei sua senha. 8, vai lá. O povo do escritório sabe minha senha também. Eita. Mas aí, aí que eu fiz? Eu troquei a minha senha pra dela. Porque a dela eu decorei. E não porque você deve... Não é uma questão de dar satisfação, é uma questão de ter uma abertura. E pode ser que você não queira também, que ele tenha a senha do seu telefone, enfim. Mas a questão é ter clareza das movimentações que estão acontecendo ali dentro. Então, muitas das vezes a gente acompanha, assim, seguidoras que ainda não estão no processo de separação, mas já estão percebendo aquele movimento, já se comunicam com a gente, já tiram algumas dúvidas, estão percebendo que existe um movimento ali por trás, por parte do bonitão. E em relação às finanças, ela já está com outros tipos de problema também, mas em relação às finanças ela já reparou aquilo ali. Então, gente, é fundamental que você saiba o que está acontecendo dentro, o que sempre aconteceu dentro do seu relacionamento financeiramente também. Não é pensar só em dinheiro, mas você precisa saber, sim. E ele precisa saber da sua vida também. A vida é dos dois. Então, se tem alguma coisa a ser escondida, é porque não tá legal. Não, e outra coisa, a gente também não precisa ser idiota, né? No seguinte sentido, às vezes a gente fala de dinheiro com muita reserva, como se estivesse falando de algo muito proibido. Ô, gente, olha só, a gente precisa de dinheiro para viver. Ponto. Todo mundo. Desde que o mundo entendeu a troca como uma possibilidade comercial, surgiu o dinheiro. Cara, se você parar pra pensar, 90% dos problemas das pessoas, o dinheiro resolve. Exato. 90%. Exato. Então você precisa ter um lugar para você viver, você precisa ter um alimento na sua casa. Isso tudo custa dinheiro. Se custa dinheiro, você tem que conversar sobre dinheiro com a pessoa que vai dividir a vida com você. Então, assim, se começa a não deixar as coisas claras, e aí eu não tô falando, gente... vou voltar nesse ponto. O Thiago tá casado no regime de separação total de bens. E não é menos casado por causa disso. É só uma opção que funciona e que é justo pela realidade deles, inclusive. Eu e a Lília somos casados no regime de comunhão parcial porque a gente não tinha nada. Exato. É igual meu pai e minha mãe. Tipo assim, se a gente casasse por qualquer regime, tirando a comunhão universal, que tem a questão da herança e da doação, pouca diferença ia fazer. Tem que ser assim mesmo. A gente não construiu nada antes. Eu tinha um paliozinho, não, entendeu? E a Lília tinha um Voyage. O Voyage era melhor que o meu Palio. Bem melhor. E eu lembro que eu tive essa conversa com ela, antes da gente casar, e eu apresentei pra ela e eu falei assim, olha, aí depois que resolver tudo, passar tudo pro seu nome, se a gente quiser mudar de regime, a gente muda. Mas eu, como advogado, eu me sinto mais confortável se a gente fizer assim, assim, assado. Eu mostrei pra ela as vantagens e ela, ok. Sim. E tipo assim, e aí é o que eu tô falando. Não é porque é a separação total de bens que a gente faz assim, eu peço pra ela um boleto pra eu pagar do quarto que eu tô dividindo com ela. Não é assim, velho. A gente senta, faz as contas como um casal qualquer. Só que pra gente, como ela já tinha uma vida, já tem um patrimônio e não sei o que lá, não fazia assim. E aí esse patrimônio ainda vai ser regularizado e tal. Falei, amor, tem que ser assim, eu vou me sentir mais confortável. Aí depois que passa tudo pro seu nome, tiver tudo regularzinho, registradinho, aí a gente vê se você quiser, se a gente quiser, a gente muda. E mesmo que vocês continuem, isso não é impeditivo de vocês construírem algo juntos. Exato, é uma opção. Nós estamos com algum dilema de trocar o carro, trocar os dois, trocar um. A gente decidiu junto, ó, vamos trocar o seu primeiro, porque o seu, se a gente quiser viajar, a gente viaja, o meu eu tô querendo mais pra cidade e tal, então é decisão. Então, exatamente. Entendeu? Junto. E aí eu quero levantar uma outra questão aqui, que muitas das vezes a mulher já sabe que existe essa confusão patrimonial, que ele tá, né, dando o golpe, tá escondendo o patrimônio, enfim. E se desespera achando, poxa, agora ele já tirou tudo do nome dele, como que eu vou provar? É isso aí. Gente, ó. Isso torna as coisas mais difíceis? Torna. Porque você está envolvendo patrimônio, está envolvendo terceiros. Mas eu vou contar aqui. Eu já até contei uma vez, mas só para que fique bem claro para vocês como que essas coisas funcionam. Primeiro, o juiz não é bobo. Esse é o primeiro ponto. Né? Ontem mesmo eu estava conversando com uma seguidora. Ah, mas está tudo no nome da amante. Tá, a amante faz o quê? Qual que é a profissão, a atividade remunerada dessa amante? Nenhuma. Não tem. Ela não tem trabalho, até onde se sabe. Então, como é que ela tem carro? Como é que ela tem apartamento? Como? Qual que é a declaração de imposto de renda dela? Às vezes nem declarar, ela declara e está cheia de patrimônio. Então, ou seja, o juiz não é bobo, né? É muito fácil mostrar que não foi ela que adquiriu esse patrimônio.
É só rastrear isso e a gente chega a uma conclusão óbvia, né? A gente já teve um caso em que o bonitão... Eu já falei desse caso aqui, por isso que eu tô tocando nesse ponto. O bonitão foi lá e transferiu a empresa pro nome dos pais dele. E depois foi lá e pediu o divórcio. Quando ela foi ver, na junta comercial, tava no nome dos pais. Primeira coisa, eram idosos que nunca exerceram aquela atividade. Por que agora eles eram únicos sócios de uma empresa, de uma atividade que eles nunca fizeram em 80 anos de vida? 2, a gente entrou com uma ação lá na vara civil para mostrar que esse negócio era uma simulação. E colocamos no processo o bonitão e os pais. Pronto. E aí, significa que a gente teve sucesso? A gente começou... Opa, olha, eu vi aqui que ela já ia gritar. A gente começou a incomodar. Por quê? Porque o bonitão achou que a mãe dele nunca ia responder por um processo. E de repente ela se tornou ré. Uma senhora de 80 anos, ré de um processo, falando que ela simulou um negócio. Cometeu um crime, uma falsidade ideológica. Então, ou seja, é um meio que nós temos para mostrar que ali há uma confusão patrimonial. Tem uma que o Thiago adora, né, Thiago? De chamar para testemunha, né? A gente usa muito isso. Tá no nome do laranja, mas tá no nome da mãe dele. Vamos colocar, aprendi com você, vamos colocar ela de testemunha. Vamos botar uma senhora de 60 anos que tá puta que a moto tá no nome dela e que tá o bonitinho dela tá envolvendo ela nessas palhaçadas que ela avisou que ia dar merda. Vamos botar ela pra falar na frente do juiz que a moto é dela. Olha o constrangimento. Cara, os caras ficam loucos. E aí... A senhora precisa de uma moto pra quê? Você tem carteira? A senhora sabe subir numa moto? Se eu colocar uma moto aqui, a senhora sabe subir na moto? Qual que é a placa da sua moto? E pronto. E aí fica na cara. E o juiz não é bobo. E a gente acaba, às vezes, até fazendo um acordo. Mas por quê? A gente tá usando o feitiço contra o feiticeiro. O cara passou a perna, você não passou? Então vamos usar da lei? Porque não tem nada de errado colocar a mãe do cara. Tem um caso famoso lá no escritório. Tem uns casos que são famosos. De um bonitão que ele tá se debatendo pelo fato de a gente ter colocado a mãe dele de testemunha. Não. Ele só fala disso, inclusive. Ele já nem fala do processo mais. A maior revolta dele é a mãe dele ser arrolada como testemunha. Então, ele só fica falando disso no processo inteiro. E já tomou do juiz, inclusive. Já? Não, e ia ser uma testemunha que eu tava vendo que ela tava enrolando por aí. E eu confesso que eu pensei até em desistir pro processo andar, né? Só que na hora que eu vi, ele acusou recebimento. Na hora que ele acusou recebimento, eu falei, não, essa testemunha agora eu não vou desistir não. Ela é imprescindível. Nem que ela venha sob vara. O que é sob vara? Condução coercitiva. Imagina o juiz falou isso. Sua mãe, bonitão, sendo conduzida à força para prestar um depoimento lá no fórum. Não, e detalhe, a audiência era virtual, aí a gente fez o convite, a senhora não apareceu, e aí o juiz falou, é sua mãe? Manda o link pra ela aí. Aí o cara não mandou, cara. Aí ele falou, então a próxima vez vai ser presencial e se não vier vai ser condução coercitiva. Porque o juiz não é bobo. Ele sabe que tem caroço nesse angu. O desespero do cara... Entrega a farofa. Ele acusou... Não, eu tô falando. A gente... Eu já tinha avisado pra nossa cliente. Falei assim, olha só... Você nem tá valorizando tanto essa testemunha, né? Não, se ela não for, vamos desistir, porque senão o processo não vai andar. Na hora que eu vi, na audiência, eu mudei de ideia. Na hora que eu vi o desespero do cara, eu vi que a mulher não foi. Eu vi o desespero do cara, falei, não, vou insistir, excelência. Porque aí ele vai ter que recorrer, vai ter que gritar. Enquanto isso, ele tá focado só nesse ponto. Porque ele sabe que esse ponto, se ocorrer o depoimento dela, a gente vai extrair alguma coisa. Porque ela não vai saber... Cara, é muito difícil. Infelizmente, essas pessoas que são laranjas, quando são da família, assim, mãe, uma pessoa idosa, ou uma pessoa muito simples, que às vezes cai nessa de gaiato... Né? A gente sabe que isso acontece, não consegue suportar uma audiência, não. Por quê? Porque aí ela passa a ser alvo. Sim. Ela passa a ser alvo, e a partir do momento que ela passa a ser alvo, será que ela vai realmente se sacrificar por ele? Será? E às vezes ela nem sabe fazer isso. Você já imaginou se eu coloco a minha mãe? A minha mãe, você conhece bem ela. Se eu coloco a minha mãe numa situação dessa, a minha mãe é aquela pessoa que
assim, ela não vai conseguir, nem se ela quisesse mentir a meu favor, ela não vai conseguir. A minha mãe, ela não tem traquejo, ela não tem malemolência. Ela não sabe lidar com o mal. A minha mãe, se a gente botar ela na audiência, ela confessa uns 3 homicídios e ainda fala onde que enterrou o corpo. Ela morre sem ter feito nada. Tipo assim, você não mede. Ela vai falar, quem matou Marielle fui eu. Né? Fui eu. E Por quê? Ela até brinca, nossa, na vida passada deve ter sido morta por polícia e tal, que ela morre de medo, assim, sabe? Então, assim, imagina você colocar... Eu tenho certeza que essa frustração que esse bonitão tá é porque às vezes a mãe dele é uma pessoa correta, que tá lá de gaiata e que não tá concordando com as atitudes dele. E aí a gente vai usar o feitiço contra o feiticeiro. Sabe aquele negócio que a pessoa pede isso aqui? Posso colocar o carro no seu nome? Aí a pessoa fala assim, mas isso não vai me dar problema pra mim, não? Não, se você é minha mãe, não dá nada, não. Ele é advogado, esse bonitão. Não vai dar nada, não, põe. Aí ela, põe. Só que agora tá dando. Entendeu? Sabe aquele negócio? Mas você falou que não ia dar nada. Mas agora tá dando. Por quê? Porque encontrou com a tropa. Encontrou com a gente no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma tropa. A tropa não tava no meio do caminho. Aí tá nessa aí. Ele tá incomodadaço com isso. Tá. Mas esse é um movimento que você pode fazer quando acontece uma confusão patrimonial, quando acontece esse tipo de golpe, esse tipo de movimento. E não tem uma receitinha de bolo, né, Vitor? Depende do caso. Porque essa dúvida, essa dor que a Lília trouxe aqui pra gente, jogar na mesa aqui pra conversar, eu tenho certeza que tem muita gente que tá ouvindo que vai se assemelhar com ela, vai sentir, falar, poxa, é verdade, tá no nome da mãe, tá no nome do pai, ele é laranja, tem uma empresa, não sei o que lá, não entendi. E aí as clientes vêm com as seguidoras, vêm com essa dúvida, mas porque a gente tem que primeiro descobrir qual que foi a maracutaia que o cara fez, pra depois vir desarmando. A questão tem forma. Você só precisa ter especialistas do lado. Antes da gente finalizar o episódio, eu quero falar uma coisa que é impressionante. Às vezes a seguidora, né, a cliente, começa a conversar comigo, começa a conversar com o Thiago, o pessoal lá da equipe, ela começa a contar a história. Toda a história, ela vai contando a história, conheceu ele assim, tal, que adquiriram isso, parará. Aí ela às vezes dá uma pausa, né, ele vai tomar... Aí eu dá uma pausa dramática ali, eu falo assim, provavelmente agora você vai me contar que isso tá no nome de outra pessoa, né? Aí ela, como que você sabe? Como que você sabe? É porque toda hora, é sempre o mesmo script, é o mesmo roteiro. Eu só preciso saber quem é essa pessoa, como que isso aconteceu pra eu entender. Mas que eu sei que tá no nome de outra pessoa, eu já sei. Que ele faz holding. Eu sei que alguma coisa foi feita. Eu só preciso entender a história de como foi feita. Porque é certeza que vai acontecer isso. É certeza que o cara vai falar que vai tomar guarda. É certeza que ele vai falar que se você entrar vai pagar menos. É certeza que isso tá em nome de terceiros. Agora, com todo respeito, o cara que adquire um patrimônio e coloca em nome de terceiros, ele não pode ser considerado inteligente. Porque a partir do momento que está em nome de terceiro... Não é dele. Pode acontecer muita coisa. Esse terceiro pode querer ser o dono mesmo, de fato, da coisa. Esse terceiro pode estar mal intencionado como o bonitão. Esse terceiro e a gente já viu isso. Pode morrer e ter filhos. É verdade. Esse terceiro é casado. Pode separar. E a nova ex-mulher pode saber da história. Então, ou seja, gente, ter patrimônio no nome dos outros não é algo inteligente, porque você não controla. É o famoso mentira tem perna curta, né? Exato. Mentira tem Gente, eu já vi casos na minha vida do cara ser laranja e morrer. E aí os filhos querem o bem. E tem direito. Não tem como, tem contrato de gaveta. Até você explicar que focinho de porco não é tomada, né? Outro dia eu escutei uma frase ontem. Em terra de esqueleto, toda fratura é exposta. Entendeu? Então, assim, até você resolver isso, você vai gastar uma grana absurda para ter um patrimônio que já é seu, em tese. Então, ou seja, primeira coisa, não é inteligente. Segunda coisa, tem como demonstrar que não funciona. Agora, e uma coisa também que me corrija se eu estiver errado. 100% das maracutaias que a gente descobriu, que a gente desvendou e que a gente jogou holofote através de uma ação judicial, 100% dos bonitões acusaram recebimento e prometeram uma mudança.
Ah, sempre. Vou mudar, vamos fazer um acordo que eu vou cumprir. Muita coincidência. Às vezes não foi nem a ação de divórcio que foi protocolada, às vezes foi a ação que atingiu o esqueminha dele ali e rapidinho o negócio resolveu, né? Por isso que eu falo que tem que fazer. Não pode ficar parada. Não pode ficar esperando que esse patrimônio apareça. Ele não vai aparecer se não tiver um tropa de elite pra fazer ali os movimentos que a gente sabe fazer. A gente tá falando aqui só alguns, tá? Sim. Só alguns, porque eu não posso falar todos não, porque os bonitão ficam acompanhando. É verdade. Aí também é exclusivo pra quem é cliente, né? Tem que tomar aí cuidado. tem que ser cliente pra poder falar um pouquinho mais. Sim. Mais um episódio. Mais um. Mais um. A gente tinha uma lista de tanta coisa que eu vi ainda aqui. Aí eu tô olhando o tempo aqui, eu falei assim, rapaz, a gente já tá com 1 hora aqui. Mas vai ter mais, tá, gente? Que, pauta que não nos falta, né? Assunto que não falta. É o que mais tem, é o que mais tem. E a gente vai trazer mais convidados, vamos trazer mais pautas legais. É isso. 5º episódio, né? 5º episódio. Me lembrem, porque a gente grava tantos episódios que eles vão se avolumando. Às vezes a gente nem publicou o 3º, estamos aqui, enfim. 5º episódio do Pode Isso LanaCast. Eu queria agradecer a Lília, queria agradecer o Thiago por dividir a mesa aqui comigo pra gente trazer um pouquinho mais de informação de qualidade de quem faz de verdade um trabalho com propósito, um trabalho voltado para uma causa que é a sua causa, né, Thiago? Isso aí. E aí você que tá vendo a gente no YouTube, comenta aqui um assunto que você quer. Um tema. Uma coisa interessante que você gostaria, porque a gente pega isso e faz conteúdo. E faz conteúdo em cima disso. Vocês que mandam. Vocês sabem que ele é o Dr. Titi, né? Nossa, agora, cara, eu tô rindo tanto disso. Eu vou falar aqui com a Débora. Foi a Débora que eu conheci com ela ontem. Ela que mandou a mensagem tanto na live quanto lá no nosso WhatsApp. Como é que é? Queria conversar com o Dr. Vitor ou o Dr. Titi. aí agora virou o Dr. Titi. Mas ele é o nosso Titi do coração, né? Eu acho que ela deve ter... Sei lá, eu entrei na live, você deve ter falado Titi. Ela viu que eu te chamo de Titi. Aí você fez uma live, ela perguntou algo pra você respondeu ela. Aí ela falou na live seguinte, ontem o Dr. Titi me respondeu e tal. E depois ela mandou mensagem lá no WhatsApp e eu conversei com ela, fiz uma reunião com ela ontem e ela mencionou de novo o Dr. Titi. Ela falou na reunião do Dr. Titi? Falou. Cara, ela até riu. É o Dr. Titi, né? Eu adorei. Lá em casa, eu tava conversando hoje de manhã com a minha esposa, quando você contou, aí agora ficou o Dr. Titi. Ficou agora o Dr. Titi. Obrigado, queridão. Tamo junto, velho. Não é bonitão, queridão. Bora, amor. Bora. Se você não deixou seu like ainda, mas tá aqui até agora eu vou falar igual você. Vai lá, manda bala. Se você não deixou seu like ainda, essa é a hora. Eu tenho certeza que você gostou desse episódio. Outros virão. A gente tem mais pra publicar, que ainda não saiu, né? Hoje, na data de hoje. E a gente ainda vai fazer muito mais. Então deixa seu like, manda pra aquela sua amiga que tem algum caso parecido com esses que a gente discutiu aqui hoje, que a gente trocou ideia. Enfim, manda essa informação pra mais gente, espalha a informação, porque a informação liberta. Você pode salvar a vida de alguém. Você pode literalmente salvar a vida de alguém. Você pode ser o anjo que precisava, que fazia a conexão dessa pessoa com a gente. Quantas mulheres a gente não ajudou? Várias. É isso. Gostei desse jeito que você finalizou. Você vai começar a finalizar o episódio, abrir, eu acho melhor. Eu acho que já tá preparada pra isso. Então é isso, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Acompanhar também o Pode Isso LanaCast no Spotify, tá? Você tem tanto a plataforma do YouTube quanto no Spotify. Vários cortes no Instagram. Nosso perfil tá aqui embaixo, @VitorLanaAdvogados. Lá tem conteúdo todo dia e tem uma live todos os dias às 7 e 1 da manhã. Segunda, quarta e sexta é comigo. Terça e quinta é com o Dr. Titi. Sem informação você não fica dia nenhum. E tem o canal de transmissão também. Canal de transmissão também. É gratuito lá no Instagram. Você entra no canal de transmissão e recebe conteúdo exclusivo. Sabe o que é o legal do canal de transmissão? Porque o Instagram, quando a gente faz um stories, publica um vídeo, num Reels, não necessariamente você vai conseguir ver, porque o Instagram não entrega para todo mundo. Mas se você entra no canal de transmissão, você recebe o conteúdo que a gente compartilha lá. Então você tem mais possibilidades de ver o nosso conteúdo, porque vai ativar a sua notificação aí como mensagem direta. E aí você vai ver tudo aquilo que a gente produz. Então o canal de transmissão não deixa de entrar lá, não. O canal de transmissão do Instagram é como se fosse o sininho do YouTube? É como se fosse o sininho do YouTube. Que aí a plataforma entende que você quer ver direto daquela pessoa e ela te entrega. E tem como você ativar
ativar as notificações do Instagram também, lá em cima, lá no nome do perfil, você clica no nome, aparece um sininho também no Instagram, você pode também ativar as notificações lá e receber aí tudo que publica vai aparecer lá na tela. Show. Pra você. Top. Beleza? Fechou? Vambora? Bora. Vambora porque o dia já tá acabando e a gente produziu conteúdo o dia inteiro e tamo aqui, ó. Beijo pra você, até o 6º episódio. Valeu! Tchau!